Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 31 de dezembro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece inicial, nós vamos ler da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste último dia do ano de 2022, para refletirmos, agradecermos, louvarmos e pedirmos tudo que vós providenciais de bom, de melhor, dentro da lei de amor, de justiça, de caridade para nós outros. Espíritos em evolução, caminhando aqui na Terra, sujeitos às vicissitudes da vida terrena, da vida corporal. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, como hoje é o último dia do ano de 2022, véspera de dia de ano novo, nós não poderíamos passar sem refletirmos sobre ano novo, ano bom, ano que passou, e qual não foi a minha surpresa quando estava eu a preparar a pregação de hoje e me deparei com uma carta de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, endereçada aos espíritas lioneses, aos espíritas de Lyon, mas não somente para eles. Ele endereçou a carta aos espíritas lioneses, mas na carta ele diz que essa carta era para todos os espíritas. Então, vejamos que maravilha, né? Nós podemos nos incluir nos destinatários dessa carta de ano novo, dessa carta de ano bom, escrita por Allan Kardec. E ela foi publicada na Revista Espírita de fevereiro de 1862. E eu destaquei alguns trechos. A carta é um pouco longa, é um pouco extensa, nós não vamos lê-la na íntegra, mas alguns trechos não podem ser olvidados, né, desprezados. Então nós já leremos esses trechos que nós destacamos. Outro trecho que eu vou ler de um artigo que está no livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca, um autor espírita muito conhecido de alguns espíritas, de outros é desconhecido, mas é um autor que tem já algumas obras, boas, por sinal, não mediúnicas, escritas por ele próprio,
o José Carlos de Luca. E esse livro, quando eu vi, com uma capa também muito bonita, né, com a imagem do rosto de Jesus, ele, parafraseando, né, me tocou. E eu comecei a ler, né, a apresentação do livro, o prefácio, a última capa, e achei interessante e resolvi adquirir. E também foi uma grata surpresa, porque embora o livro tenha sido lançado em 2012, só agora, nesse ano de 2022, que eu descobri esse livro. E já está na 13ª edição. Então, quer dizer, foi um livro bem aceito, né? Porque quando o livro não é bom, não é bem aceito, não é adquirido, o livro não passa aí, de repente, da primeira, da segunda edição, né? Esse já está na 13ª. E é uma coletânea de artigos escritos pelo José Carlos de Luca, que são artigos esparsos, né? Não tem uma sequência entre si, nem cronológica, nem lógica, né? Mas são muito bons, vale muito a pena nós lermos. E ele tem um artigo aqui, um capítulo, né, intitulado Vida Nova. Então nós que estamos nesse último dia, na véspera do dia de Ano Novo, é interessante nós lermos. Então eu convido os irmãos que adquiram esse livro, né? Alguém me tocou. E tem um subtítulo, inclusive, porque eu senti que de mim saiu poder. É aquela passagem, né, da mulher hemorroíça. E é da editora Intelitera. Editora Intelitera. Então, vale a pena. Quem puder adquirir, adquira. Então, apenas um trecho desse capítulo, Vida Nova. A resolução de quase todos os problemas passa necessariamente por este ensinamento de Jesus, porque ele abre o capítulo com a epígrafe de que ninguém remenda roupa velha com retalho de pano novo, porque o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o rasgo, o buraco, né? Ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas de couro. Se alguém fizer isso, as vasilhas rebentam ou arrebentam. O vinho se perde e as vasilhas ficam estragadas. Por isso, vinho novo é posto em vasilhas novas. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 21 e 22. Então, a resolução, diz José Carlos de Luca, de quase todos os problemas passa necessariamente por este ensinamento de Jesus. Para coisas novas, novas ideias, novos comportamentos, novas atitudes, enfim, um novo modo de ser. Como afirmou o mestre, numa síntese perfeita, vinho novo é posto em vasilhas novas. Quase todos nós, porém, queremos vinho novo, mas ainda utilizando vasilhas velhas. Vejamos essa metáfora, né? Que interessante. Pretendemos uma vida nova, mas não abandonamos as coisas velhas que estão empoeiradas dentro de nós. Olha que interessante. A gente quer, então, nesse último dia do ano, né, véspera de dia de Ano Novo, a gente faz muitos projetos, né? Às vezes a gente faz lista, coloca na agenda, coloca na porta do guarda-roupa, coloca no espelho do banheiro ou do quarto, enfim, colocamos na porta da geladeira, espalhamos, né, essa lista com
coisas que nós não conseguimos fazer no ano que se passou e coisas que nós queremos fazer no ano novo. E não somente coisas, né? Vestimos roupas com cores, né? Damos, né, ou tomamos atitudes, comemos determinadas comidas, colocamos determinadas coisas na carteira, na bolsa, né? E adotamos, praticamos uma série de atos, superstições, né, crendices, para que o ano novo seja um ano bom. Só que, diz José Carlos de Luca, aproveitando o ensinamento que Jesus nos deixou, adianta, funciona, é eficaz nós querermos coisas novas se nós estamos usando talvez uma peça de roupa espiritual, né? Ou uma vasilha, uma garrafa, um odre, velhos, querendo colocar vinho novo, querendo colocar um pedaço de tecido para endireitar aquela roupa rota, rasgada, sendo que esse pedaço de tecido é novo, mas ele está incompatível com a roupa velha que nós estamos vestindo. Então, para que se dê uma perfeita compatibilidade, uma adaptação, um encaixe, um cabimento, nós temos que atualizar as roupas que nós estamos vestindo. Nós temos que usar vasilhas, odres novos, porque senão o odre que já está velho não vai suportar aquela condição nova do vinho bom, novo, especial, que nós queremos guardar e fazer uso durante esse ano que se inicia. Então é uma metáfora maravilhosa que Jesus usou e que nós temos que ter olhos de ver. Qual o significado disso que Jesus falou, né? Então, não adianta querer um ano novo, um ano bom, se nós não mudarmos a nossa postura, a nossa atitude, o nosso sentimento, o nosso pensamento diante de tudo, diante da vida, diante das circunstâncias. E aí, aproveitando a carta de Allan Kardec para os espíritas lioneses em especial, mas para todos os espíritas, e neles incluindo nós outros, ele primeiro começa a sua carta agradecendo pelos espíritas terem lembrado dele. Olha que humildade, meus irmãos, o codificador da doutrina, agradecendo e expressando, exteriorizando sua felicidade por ter sido lembrado num momento, né, de fim de ano, em que muitas vezes nós nos esquecemos de algumas pessoas, ou de muitas, ou de todas. Pensamos somente em nós mesmos, nas nossas famílias. Esquecemos de mandar, né, uma mensagem, de ligar para aquele amigo, aquele parente, mais próximo ou mais distante, não importa. Ou mesmo para aquele antagonista, aquele adversário, para resolvermos determinadas situações. Não é mesmo? Então, Kardec começa já dando esse exemplo maravilhoso de humildade, agradecendo, sentindo-se feliz por ter sido lembrado. E, depois de dar algumas orientações, né, depois de expressar de uma forma específica a sua gratidão, a sua felicidade, ele ainda diz, né, pedis, porque os lioneses que o escreveram, né, escreveram para ele, além de
agradecerem, felicitarem, saudarem, né? Desejarem um ano novo de muito trabalho, muita saúde, muita esperança e sentindo-se apoiado por eles, desejarem isso a Allan Kardec, eles pedem a Kardec que Kardec continuasse a orientá-los. Então ele diz aqui na carta: pedis que continue com os meus conselhos. Eu os dou de boa vontade aos que os pedem e creem que deles necessitam. Então, olha que interessante o destaque que Kardec faz em relação a esse pedido. Eu os dou de boa vontade aos que os pedem e creem que deles necessitam. Mas só a esses. Olha aí Kardec. Kardec não tinha bajulação, né? Kardec era um cristão de verdade, adepto do seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Pois o que passa disso é de procedência maligna, disse Jesus. Então, não tem meias palavras. Eu os dou de bom grado a quem? Aos que os pedem e creem que deles necessitam, mas só a esses. Quer dizer, não vou ficar perdendo tempo com quem não acha, como ele disse aqui, ó, aos que julgam saber muito e dispensam as lições da experiência, nada tenho a dizer, a não ser que desejo não tenham um dia de lamentar-se por terem confiado demais nas próprias forças. Tal pretensão, aliás, acusa um sentimento de orgulho, contrário ao verdadeiro espírito do Espiritismo. Ora, pecando pela base, aqueles provam só por isto que se afastam da verdade. Não sois desse número, meus amigos, os lioneses, né? Por isso, aproveito a circunstância para vos dirigir algumas palavras que vos provarão que de perto ou de longe sou todo vosso. Meus irmãos, imaginemos nós com essa disponibilidade de um Allan Kardec. Sou todo vosso. Por quê? Porque eles demonstraram também, os lioneses, humildade, pedindo orientação, conselho a Allan Kardec. Então, ele diz, né, depois de tecer alguns comentários sobre ataques que ainda aconteciam à doutrina, ele diz: a tática, ora em ação pelos inimigos dos espíritas, mas que vai ser empregada com novo ardor, é a de tentar dividi-los, criando sistemas divergentes e suscitando entre eles a desconfiança e a inveja. Não vos deixeis cair na armadilha e tende certeza de que quem quer que procure, seja por que meio for, romper a boa harmonia, não pode ter boas intenções. Eis porque vos advirto, para que tenhais a maior circunspecção na formação dos vossos grupos, não só para a vossa tranquilidade, mas no próprio interesse dos vossos trabalhos. Então, olha aí, as casas espíritas, os grupos espíritas, para terem êxito no trabalho, deveriam e devem, até hoje, estar atentos a essas questões que são fruto, né, são o resultado das tentativas, das investidas das trevas, meus irmãos, disseminando discórdia, inveja, né? Então, Kardec está a alertar todos nós. E ele continua: a natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora,
isto não é possível se somos distraídos pelas discussões e pela expressão de sentimentos malévolos. Se houver fraternidade, não haverá sentimentos malévolos. Mas não pode haver fraternidade com egoístas, ambiciosos e orgulhosos. Com orgulhosos que se chocam e se ferem por tudo, com ambiciosos que se desiludem quando não têm a supremacia, com egoístas que só pensam em si mesmos, a cisânia não tardará a ser introduzida. Daí vem a dissolução. É o que queriam, e eu digo, querem, os nossos inimigos, e é o que tentarão fazer, diz Kardec. Se um grupo quiser estar em condições de ordem, de tranquilidade, de estabilidade, é preciso que nele reine um sentimento fraterno. Todo grupo ou sociedade que se formar sem ter por base a caridade efetiva não terá vitalidade, enquanto os que se formarem segundo o verdadeiro espírito da doutrina olhar-se-ão como membros de uma mesma família, que, não podendo viver todos sobre o mesmo teto, moram em lugares diversos. Entre eles, a rivalidade seria uma insensatez, pois ela não poderia existir onde reina a verdadeira caridade, porque a caridade não pode ser entendida de duas maneiras. Olha aí, não tem duas formas de se interpretar, só uma. É isso que Kardec está dizendo. A caridade não pode ser entendida de duas maneiras. Reconhecei, pois, o verdadeiro espírita pela prática da caridade em pensamentos, palavras e atos. E dizei a vós mesmos que aquele que em sua alma nutre sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja e de ciúme, mente para si mesmo, se deseja compreender e praticar o espiritismo. O egoísmo e o orgulho, diz Kardec, matam as sociedades particulares, como matam os povos e as sociedades em geral. Lede a história e vereis que os povos sucumbem sob o amplexo desses dois mortais inimigos da felicidade humana. Olha aí. Quando se apoiarem nas bases da caridade, serão indissolúveis, porque estarão em paz entre si e consigo mesmos, cada um respeitando os bens e os direitos dos vizinhos. Olha Kardec dando aula de sociologia, meus irmãos. Essa será a nova era predita, da qual o Espiritismo é o precursor e para a qual todo espírita deve trabalhar, cada um na sua esfera de atividade. É uma tarefa que lhes incumbe, quer dizer, incumbe a nós, e da qual serão recompensados conforme a maneira pela qual tenham realizado, pois Deus saberá distinguir os que no Espiritismo só procuraram a sua satisfação pessoal daqueles que ao mesmo tempo trabalharam pela felicidade de seus irmãos. Devo ainda assinalar-vos, diz Kardec, outra tática dos nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina. Olha aí, meus irmãos, que é o da moral. O objetivo da doutrina espírita é o da moral. Palavras de Allan Kardec. Então, a tática, devo ainda assinalar-vos outra tática dos nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua alçada e que,
a justo título, poderiam despertar suscetibilidades e desconfianças. Não vos deixeis cair também nesse laço. Em vossas reuniões, orientações de Kardec, meus irmãos. Em vossas reuniões, afastai cuidadosamente tudo quanto se refere à política e a questões irritantes. Meus irmãos, parece coisa que é para nós hoje em 2022. É verdade ou não é? Em vossas reuniões, afastai cuidadosamente tudo quanto se refere à política e a questões irritantes. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém terá nada a objetar à moral, quanto esta for boa. Então, quer dizer, a questão moral, se a pessoa que está, usando da palavra em nome da doutrina espírita, está procurando propagar a verdade, o objetivo da doutrina não tem duas interpretações, assim como a caridade, o próprio Kardec falou. Então, não suscita discussão, interpretação, vertente, nada disso. É uma só, como é a palavra de Jesus, a palavra de Deus. O que suscita discussão, interpretações variadas e tal, é o quê? É o orgulho nosso, é o egoísmo. Kardec está a dizer isso aqui. Então, procurai no Espiritismo, diz ele, aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Olha, meus irmãos, Kardec nos dando aula de sociologia. Nós temos que nos transformar primeiro, para depois transformarmos a sociedade. Não adianta querer adotar a ordem inversa, transformar a sociedade para depois nos transformarmos. Não é assim que funciona. Jesus já havia dito isso, mas nós não entendemos. Kardec disse isso e nós continuamos a não entender. Então, disse, Kardec, ele ainda vai mais adiante, com a sua carta, mas trabalhando pelo progresso moral, eu vou terminar lendo esse final desse parágrafo, Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Trabalhando pelo progresso moral, lançareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras. Deixai a Deus o cuidado de fazer com que cheguem no devido tempo, no próprio interesse do Espiritismo, que é ainda jovem, mas que amadurece depressa, oponde uma firmeza inquebrantável aos que buscarem arrastar-vos por uma via perigosa. Professor Clóvis Tavares, na sua sabedoria, também nos alertou sobre estradas marginais. Então, é uma exortação de ano novo, de ano bom, muito pertinente. E que nós não poderíamos desprezar essa carta maravilhosa de Allan Kardec. E, para então continuar a nossa pregação, nós encontramos um texto de Emmanuel que está no livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é intitulado Ansiedades, porque embora nós façamos muitos projetos, muitos planos, desejemos boas coisas, muitos de nós, meus irmãos, assumamos, confessemos, nos sentimos ansiosos. Nós, hoje, nesse cenário político, nesse cenário mundial,
político mundial, político nacional aqui no nosso Brasil, nós estamos ansiosos, né? Mudança de governo. Então, fazemos planos? Fazemos. Mas temos dúvidas mais do que nunca, temos temores, temos ansiedades. E Emmanuel, na sua sabedoria, como nós espíritas costumamos dizer, como quinto evangelista, e usando o versículo da epístola, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ou melhor, perdão, fiz uma confusão aqui. Esse versículo, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, mas que combina com a epístola, o versículo da epístola de Paulo aos Coríntios, que nós lemos como leitura inicial, né? Se estamos em Cristo, nova criatura somos, né? Vou reler aqui, para nós fazermos, como eu tenho dito ultimamente, aprendi com a professora de língua portuguesa Glenda Rezende, que por sinal é minha mãe. Portanto, versículo 17 do capítulo 5 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram novas coisas. Ou, em algumas outras traduções, eis que tudo se fez novo. E não é essa a proposta do ano novo? Então, aproveitando agora o versículo 7 do capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, lançando sobre ele quem? Sobre Jesus, meus irmãos, a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí eu vou mudar o pronome pessoal para, em vez da primeira do plural, a segunda do plural, a primeira, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, Jesus. Então diz Emmanuel, ansiedade. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Não é verdade? Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado, sem remissão. E muitas vezes nós nos sentimos desesperados, não é mesmo? Muitos de nós podemos estar desesperados nesse momento. Se a criatura, diz Emmanuel, refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Que sabedoria de Emmanuel! A ansiedade
tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Então, a gente vai passar por situações difíceis, desafiadoras, constrangedoras, mas se nós somos cristãos, né, diz Emmanuel, entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, Jesus, Deus, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Olha aí, Deus cuida de todos nós, não somente de alguns, de todos. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, meus irmãos, nós, se somos cristãos, não podemos estar ansiosos. Não podemos ficar ansiosos. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, disse Jesus. A cada dia basta o seu mal. Então nós temos que ter confiança, entrega total. Deus proverá. Deus resolverá. Deus comandará. Deus dirigirá. Deus, e lógico, seu Filho unigênito, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Somos cristãos? Sejamos cristãos. Então é confiar, é se entregar totalmente, fazendo a nossa parte, é claro. Não é nos tornarmos preguiçosos, ociosos, vagabundos espirituais, vadios espirituais. Não é isso. Nós temos que fazer a nossa parte, mas acreditar, confiar, se entregar. Essa é a exortação de Pedro, de Emmanuel, do próprio Cristo, meus irmãos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, essa é a mensagem de Emmanuel. Também podemos considerar uma mensagem de Ano Novo. Por que não? Não é mesmo? E, para finalizar, não poderíamos também desprezar, olvidar, embora já muito conhecida de muitos de nós, espíritas, Casimiro Cunha, com a sua maravilhosa, né, poesia rimada, né, em verso, Carta de Ano Bom, que está no livro Cartas do Evangelho. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste, sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz todo o tempo, da bênção de cada instante. Sê, na oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz.
Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias. Não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem. Conhece os próprios deveres, sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz, das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Meus irmãos, um feliz ano novo para cada um de vocês, para nós espíritas, para nós católicos, para nós protestantes, para nós evangélicos, para nós cristãos ortodoxos, para nós não cristãos, para nós seres humanos, para nós brasileiros, para nós latino-americanos, para nós terrenos ou terráqueos, né? Que sabemos que existem extraterrestres, né? Extraterrestres. Para nós, cristãos, não cristãos, pobres, ricos, jovens, idosos, de quaisquer cores, de quaisquer etnias, de quaisquer crenças, de quaisquer ideologias políticas. Feliz Ano Novo para todos nós. E que Jesus seja esse amparo, essa consolação de todos nós, que nós possamos nos entregar verdadeiramente. Tenhamos paz, tenhamos esperança, tenhamos certeza de que o ano novo, apesar de todas as dificuldades, condizentes, meus irmãos, com o nosso nível espiritual, apesar de tudo, será sim um ano bom, um ano novo, um ano bom, um ano de trabalho, de realizações. É o que nós desejamos a todos vocês e para nós também, agradecendo o apoio, a audiência, a assistência que todos nos deram durante esse ano de 2022 e que estejamos juntos, firmes e fortes, no ano de 2023, com muito trabalho, com muito estudo, com muita propagação de conhecimento, né, de tudo que é trazido e é entregue a nós pela bondade, pela misericórdia dos espíritos, dos trabalhadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado a todos vocês, um feliz ano novo, que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.